Olá, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Como eu disse na última live, atrasaria um pouco para entrar no dia de hoje, né? Normalmente nós fazemos das 10 horas, mas eu disse a vocês na última live que hoje nós começaríamos por volta de 10h15, 10h10, porque eu estou acabando de sair de uma live agora, né? Então acabei de terminar com o pessoal lá de Macaé, né? E agora vamos seguir com o nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos, né? Hoje nós vamos conversar a partir da questão 114 da progressão dos espíritos, né? Então vamos conversar hoje, domingo, né? Dia 25 de outubro, né? Nós vamos conversar. Nós falamos na última live da progressão dos espíritos, desculpem, falamos da natureza da ordem, né, por assim dizer, da escala espírita, e comentamos dos espíritos superiores, melhor dizendo, dos bons espíritos da segunda ordem, e conversamos da primeira ordem, os espíritos puros. E aí traçamos o perfil, né? Aliás, Kardec traçou o perfil, né? Nós só comentamos aqui, Kardec traçou o perfil, e hoje nós vamos conversar considerando essa característica evolutiva dos espíritos, considerando esse processo, essa escala evolutiva dos espíritos. Nós vamos conversar então a partir da questão 114 do Livro dos Espíritos. E aqui então Kardec pergunta nessa questão 114: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Porque vejamos que estamos saindo aqui de uma estrutura que Kardec está analisando, a classificação dos espíritos. E nessa estrutura da classificação dos espíritos foi apresentada a ideia que os espíritos seguem, por assim dizer, uma escala, né? Então, se há uma escala, ou seja, se há um processo gradativo, desenvolvimento evolutivo, Kardec então pergunta a partir dessa lógica se os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram. E aí os espíritos dizem assim: são os espíritos, são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Vejam, são os próprios espíritos que se melhoram. Então aqui os espíritos estão dizendo a Kardec que é um processo evolutivo que parte da individualidade do próprio espírito. E aqui eu sugiro que a gente dê uma olhadazinha na questão 738, também do Livro dos Espíritos, né, dentro dessa ideia que são os próprios espíritos que se melhoram, né? Vejam, aqui a pergunta foi: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E os espíritos respondem: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. E o que nós temos nessa questão 738? É uma pergunta que Kardec faz lá na Lei de Destruição. Ele pergunta assim: para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios que flagelos destruidores? E aí vem a resposta dos espíritos: sim, diariamente os emprega, ou seja, a regra é ter outros meios coercitivos, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então aqui nessa questão, os espíritos estão dizendo como que esses espíritos se melhoram. Aqui da 114. Como que os espíritos se melhoram? Por meio do desenvolvimento do seu próprio conhecimento, por meio da aprendizagem que nós desenvolvemos. E aí, quando vamos para a questão 115, isso vai se clareando. E aí, na questão 115, nós temos a pergunta aos espíritos: entre os espíritos, alguns foram criados bons
e outros maus? Olha que interessante. Já que evoluímos, ele perguntou se são por natureza bons ou maus. Parece que Kardec não ficou assim convencido da resposta. Porque se nós olharmos a 115 e a 114, elas se assemelham. Porque vejamos, a 114 Kardec pergunta, os espíritos são bons ou maus por natureza ou são eles mesmos que se melhoram? E eles dizem, são eles mesmos que se melhoram. Depois Kardec diz, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? De certa forma é a mesma pergunta. De certa forma é a mesma pergunta. Mas por que a mesma pergunta? Ele quer um desdobramento. É pela natureza ou porque foram criados assim? Aparentemente a mesma ideia. Né? Aparentemente a mesma ideia. É pela natureza deles, é uma natureza, ou seja, nunca vai mudar, ou criou mal, criou bom. E por que Kardec pergunta isso? Por causa da ideia corrente, da ideia dominante à época, da ideia de seres devotados eternamente, ou melhor dizendo, imortalmente ao mal. Então Kardec aqui faz essa pergunta e os espíritos, sim, agora eles desenvolvem aquilo que eles responderam na questão anterior. Eles desenvolvem o raciocínio nessa questão anterior. Né? E aí vejam que os espíritos nos respondem. Deus criou todos os espíritos. Todos. Olha que interessante. Deus criou todos os espíritos. Simples e ignorantes. Ponto. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. O que é ignorante? É no sentido estrito da palavra. Aquele que ignora. Ignorante, o que não sabe, o que ignora. Então, todos os espíritos, todos nós, fomos criados simples e ignorantes. Em outras palavras, o ponto de partida é o mesmo. O ponto de partida é o mesmo para todos os espíritos. Todos somos criados simples e ignorantes. Todos somos criados simples e ignorantes. Nada diferente. Porque a pergunta foi se há espíritos que foram uns criados bons e outros maus. E aí Kardec, os espíritos dizem a Kardec, óbvio, entendendo e aplicando a equanimidade das leis de Deus, a equidade dos atos de Deus, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. E quando dizem todos, são todos. Os que hoje estão lá na primeira ordem, os espíritos puros, também foram criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Todos, sem exceção. Porque na lei de Deus não há exceção. O que nos parece exceção é um desenvolvimento natural na lei de Deus. Para nós que aqui estamos, nós muitas vezes percebemos seres superiores, espíritos crísticos, e achamos que eles já foram criados assim. Não. Todos os espíritos. Não há exceção. Se houver exceção na lei de Deus, não há equidade. Não há equidade. Não há equanimidade. Ou seja, Deus não seria justo. Deus feriria um dos seus principais atributos, soberanamente justo e bom, como vemos na questão número 13 aqui do Livro dos Espíritos. Todos. Só que nós temos que observar que há espíritos que evoluíram há N milênios. Já estudamos isso aqui. A criação é eterna. Então nós temos criação, temos espíritos criados ad eterno, ad infinitum. E evoluíram. Nós tomamos conhecimento deles já evoluídos. Isso é como uma criança que olha para o avô, por exemplo, uma criança pequenininha olha para o avô, ela não vai imaginar que um dia aquele avô foi uma criancinha como ela. Já vai imaginar que ele já veio pronto e acabado daquele jeito. Não. Da mesma forma é a relação com os espíritos. Todos, vejamos a resposta. Deus criou todos os espíritos,
simples e ignorantes. Tá certo que tem aqueles que dizem, não, tem espíritos que já foram criados assim, já foram criados prontos. Tá, respeitamos, obviamente, né? Respeitamos todo e qualquer pensamento, não há problema. Mas não foi. É simples isso. Né? É como alguém dizer, eu não concordo, a lei da gravidade não existe. Tá bom, mas se ela pular, ela vai cair. Não tem problema. Pode falar que não existe, mas vai cair. Né? Porque ela se aplica. Então, veja, todos foram criados assim. Se nós quisermos criar exceções, é por nosso pensamento, é pelas nossas formas, ou pela nossa forma de tentar entender as coisas. Nós criamos as exceções. Deus nunca terá exceção. O dia que Deus fizer uma exceção, ele deixou de ser Deus. Porque ele perde o atributo da equidade. Ele perde o atributo da equanimidade. E isso não faria dele Deus. Um Deus que fica ora pensando de um jeito, ora pensando de outro. Um Deus que arruma um jeitinho, né, que passa na frente as pessoas. Não, isso não seria Deus. Né? Isso não estaria em conformidade com a bondade, a lógica de Deus. Então é preciso que percebamos isso. Né? E segue a resposta, nós estamos só na primeira frase da resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. E agora eles explicam. Isto é, sem saber. Isto é, sem saber. Não conhecer. Não sabia, sem sabedoria, sem conhecimento. Para aprender, para evoluir. E seguem. A cada um deu a sua missão, ou seja, o que é essa ideia de dar a sua missão? Não é que ele deu a missão para um, missão para outro diferente. A missão no sentido evolutivo, cada um vai cuidar do seu processo evolutivo. Não é assim, olha, ele conferiu uma missão para um, uma missão para outro, diferente uma das outras. Não, a missão é evoluir, é o processo evolutivo. Então, cada um do seu jeito, cada um vai evoluir da sua forma, cada um vai evoluir pelos seus atos, pelos seus desenvolvimentos. Deu a cada um a missão com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Pelo conhecimento da verdade. Para aproximá-los dele, de si. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Veja, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi estabelecida. Outros só suportam murmurando e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Olha que resposta alentadora. Né? São 3 níveis essa resposta, tem três prismas, né? 3 abordagens nessa resposta que os espíritos aqui nos trazem. Primeiro dizendo que todos fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento. Depois dizendo que cada um segue o seu curso na sua existência. Cada um segue o seu próprio curso, o seu próprio desenvolvimento na sua existência, no seu processo, para chegar à ideia da verdade. Depois ele diz que que esse processo, melhor dizendo, se dá pelas provas. Provas não são punições. Muitos dizem assim, estamos num mundo de provas e expiações, trazendo para a ideia, para a palavra provas, a ideia de punições, de sofrimentos. Não, não. Provas são as oportunidades. Provas são as circunstâncias. Provas nós escolhemos. Questão 258 do Livro dos Espíritos. Provas nós escolhemos. O verbo impor, utilizado aqui na questão, é o mesmo que está colocado na questão 132. Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Né? A Angélica pondera aqui, Deus nos impõe provas ou nós adquirimos? O impor aqui é no sentido de necessidade.
É necessária a prova. São necessárias as provas. Porque aqui na Terra é o nosso laboratório das experiências evolutivas. É um laboratório prático. As provas são justamente as circunstâncias nas quais nos colocamos para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E essas provas não são impostas no sentido Deus as impõe, elas são estabelecidas por nós mesmos no nosso processo reencarnatório. Volto a dizer, nós chegaremos lá. É a questão 258 do Livro dos Espíritos. Nós escolhemos o gênero de provas. E, em algumas circunstâncias, podem ser, de certa forma, impositivas quando somos reticentes. E aí alguém pergunta, a Cristiele pergunta, e as expiações? Expiação é um processo de chamamento de atenção por vias, por assim chamadas, sofrimentos, como consequências das provas não bem exercidas, não bem vivenciadas. Como que um retorno, uma resposta, uma reação pelas consequências dos nossos atos. Se desenvolvemos atos danosos, as consequências serão da mesma forma. E assim sendo, são aspectos expiatórios. São aspectos no sentido, o que a palavra expiação significa, o sentido dicionaresco da palavra expiação. É redenção, remissão. Expiar não é o sentido de sofrer. Expiar é quando você consegue remir os seus débitos. Então, a expiação ela é colocada muitas vezes como um sofrimento imposto. Não. Não é sofrimento imposto. É sofrimento decorrente. É sofrimento decorrente das nossas atitudes. Ah, Deus forçou, Deus me puniu. Deus não pune. As leis de Deus oportunizam. Então, a expiação é a resposta às nossas ações. Como as beatitudes são respostas às nossas ações. Como dizia o Cristo, aquilo que o homem semear, ele colherá. Não se colhem figos de abrolhos. Não se colhem, se eu semeei figo, vai ser figo. Então esse é o aspecto expiatório. É o retorno na forma, aspas, visível de um sofrimento. É um efeito da nossa atitude, da nossa ação. Então vejamos, mesmo o aspecto expiatório não é algo que Deus impôs, no sentido de eu quero. Não, é no sentido de acontecerá por consequência natural. Veja, se nós pusermos a mão no fogo, queimaremos. Não foi Deus que diz, você vai queimar sua mão. É um efeito natural, põe a mão no fogo, vamos nos queimar. Então, é o aspecto expiatório, é esse retorno, é essa resposta a uma atitude. É essa reação a uma ação. É o efeito, cuja causa é uma atitude. E as provas são as circunstâncias que nós escolhemos. As provas são os elementos necessários para experiências evolutivas. Se nós olharmos a questão 230 do Livro dos Espíritos, vamos lá na questão 230 do Livro dos Espíritos, para a gente entender esse aspecto. Olha o que pergunta aqui. O espírito progride no estado errante? E aqui então dizem os espíritos, pode melhorar-se muito. O estado errante, ou seja, na espiritualidade, pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Mas olhemos a segunda frase. Mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. O que é a experiência corporal? A encarnação. As provas que nós escolhemos para exercitar o conhecimento adquirido no mundo espiritual. Por isso a questão 132, quando lá se pergunta qual a finalidade da encarnação dos espíritos, os espíritos dizerem que Deus impõe com a finalidade de progredir. Então é um progresso, é uma oportunidade de progresso. Então as provas não são elementos coercitivos, não impostos no sentido de obrigados, não. São circunstâncias que nós participamos da escolha, daquelas circunstâncias que melhor propiciem as condições para o exercício do conhecimento teórico que eu tive no mundo espiritual. Ou seja,
Por isso chamado prova, como numa escola, como numa escola. Você tem o ensino teórico, assiste às aulas, tem o ensino teórico e de vez em quando chega às provas. E as provas são para punir? Não, as provas são para aferir, para medir o nível de aprendizagem. E o aluno que não conseguiu entender a aprendizagem, ele acha que é uma punição. Ele fala, não, ele faz uma pergunta, mas só tem pergunta que eu não sei? Esse professor está me punindo, só perguntou o que eu não sei. Não é que o professor perguntou o que ele não sabe, é que ele não sabe o que foi perguntado, é diferente. Não é o professor que pergunta propositadamente o que o aluno não sabe, é o aluno que deliberadamente não sabe o que foi perguntado, é diferente. Então Deus é da mesma forma, Deus não traz para nós aquilo que nós não sabemos, é que nós não sabemos lidar com aquilo que foi trazido, porque o que foi trazido é só consequência. Então, isso é a ideia de provas. Por isso, essa questão 115, ela é importantíssima para nós. Essa questão 115 é justamente para demonstrar essa equidade de Deus, para demonstrar essa equanimidade nas leis de Deus. É importante isso. Vejam, Deus criou todos. Vamos lê-la agora novamente, depois desse raciocínio. Veja como a resposta fica bem clara. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um deu uma missão. Entendamos bem, a cada um deu uma missão, não é assim, eu vou te dar essa missão, está aqui envelope fechado, eu te dou essa missão, não abre o envelope não, só hora que chegar na terra, te dou essa missão. Não é isso. Não é isso, Deus não confere a um o que não conferiria a outro. O aspecto aqui de deu uma missão, em outras palavras, é que cada um responde, cada um cuida da sua própria vida. Cada um estabelece as condições da sua própria vida. Bom dia, Sandra. Vamos inverter essa frase, né, Sandra? Eu é que aprendo com você, de jeito nenhum. A sua visita aqui, a sua vinda aqui, para mim é uma honra. Né? Tá aferindo o que eu estou falando aqui. Muito obrigado mesmo por essa deferência, por esse carinho que você tem para comigo. Obrigado mesmo, Sandra. É nesse sentido que deu a missão, né? Essa missão não é assim como muitos pensam. Eu tenho uma missão, o outro tem uma missão. Não, todos nós temos provas. Todos nós temos provas. E muitos de nós vão pelas expiações das provas não bem passadas. Mas vejamos, todos nós temos provas. E é isso que é a missão. Cada um desenvolver o seu curso de vida. Ninguém vai ser responsável pelas vidas alheias. Em tese, o artigo 21, né, do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, né, Código Penal da Vida Futura, lá no artigo 21 do Código Penal da Vida Futura, Kardec escreve: ninguém é responsável pelos erros alheios, a não ser que os tenha gerado pelo exemplo ou não os tenha impedido quando podia fazê-lo. Então aqui é interessante, cada um cuida da sua vida, ninguém é responsável pelo erro alheio, a não ser que o erro alheio tenha sido copiado dos meus erros, ou que eu poderia impedir e não impedi. Então esse artigo 21 eu uso assim com muita frequência para mim mesmo. Lá então diz Kardec, ninguém é responsável pelos erros alheios, a não ser que os tenha gerado pelo exemplo, ou não os tenha impedido quando podia fazê-lo. Então, se uma pessoa errar, copiando de mim, sou solidário na consequência. Rosa, não é o capítulo 21, é o capítulo 7, artigo 21. Porque o capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Kardec apresenta o Código Penal da Vida Futura. Esse Código Penal da Vida Futura são 33 artigos, 33 itens, se assim quiser. É que a gente costuma falar artigo, né? Pela profissão a gente chama de artigo, mas 33 itens. E no item 21, ou seja, o artigo 21 do Código Penal da Vida Futura, Kardec diz isso. Ninguém é responsável pelos erros alheios, a não ser que os tenha gerado pelo exemplo ou não os tenha impedido quando podia fazê-lo. Então, se alguém errou copiando de nós, nós somos responsáveis por isso também.
E se podíamos evitar e não evitamos, somos responsáveis por isso também. Salvo isso, cada um segue o seu curso de vida. Essas são as missões. Eu tenho a minha missão, você tem a sua missão, todos nós temos as nossas missões, no sentido de cada um tem o seu jeito próprio de viver, aprender, crescer. É esse o aspecto. Então vejamos, a cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-lo e de o fazer chegar progressivamente. Observemos esse advérbio, progressivamente, à perfeição. E como? Pelo conhecimento da verdade. Como vemos lá no versículo 32 do capítulo 8 do Evangelho de João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres, vos libertará. Né? Até salvo engano, ontem, acho que foi ontem, eu fiz uma live com esse tema, né, sobre a verdade. Depois segue aqui, para eles, né, para os espíritos, a felicidade eterna sem mescla, consiste nessa perfeição. E aqui eles dizem que os espíritos, nós adquirimos os nossos conhecimentos passando pelas provas. Que Deus lhes impõe, volta a dizer, não é Deus impor no sentido que damos essa palavra. Deus nos impõe, ou seja, faz parte da lei de Deus, faz parte. Uns aceitam essas provas com submissão, ou seja, resignação. Alguns, em outras palavras, se resignam ante as provas e chegam mais depressa. Outros suportam-na murmurando, e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade, murmurando. Né? Tem um amigo do Rio de Janeiro, Lauro Mendonça, há muitos anos eu não vi, eu estive com ele, e ele gostava de criar palavras, né? Criar junções de palavras, ele pega sílabas de palavras e cria outras, e ele me disse que criou uma palavra chamada muquerela. Segundo ele, é aplicável essa palavra a muitas pessoas do mundo de provas e expiações. E eu falava, mas o que é muquerela? Ele falava, muquerela é a soma do murmúrio, da queixa, da reclamação e da lamentação, tudo juntos. Muquerela, murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. Então diz ele que existem pessoas muquerelas, só ficam murmurando, queixando, reclamando e lamentando. E aqui os espíritos estão chamando a atenção para essas pessoas muquerelas. Então, os espíritos diz aqui para os muquerelas, outros só a suportam murmurando, e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Né? Então, eu gostava muito de conversar com o Lauro Mendonça, porque ele criava essas palavras todas, ele juntava sílabas e ficava criando palavras. Né? Então, deixemos de ser muquerelas, né? Deixemos de murmurar, reclamar e lamentar, queixar, reclamar e lamentar, porque senão nós ficamos afastados dessa prometida felicidade. Né? Tentemos desenvolver a resignação. E a resignação é a segunda bem-aventurança. A resignação é a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É a segunda. E a segunda só é entendida, só é exercida, só é possível desenvolver se desenvolver primeiro a primeira. Né? Se nós desenvolvermos a primeira bem-aventurança, a gente consegue desenvolver a segunda. Para desenvolver, então, a resignação, qual é a primeira, que é a segunda bem-aventurança? Qual é a primeira bem-aventurança? A humildade. A humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Né? A palavra pobres de espírito foi traduzida a partir da palavra hebraica anawim. Né? Anawim significa pobres de Deus, os pobres de Deus, ou seja, aqueles que Deus cuida, desculpe. A palavra anawim, hebraica anawim, significa os pobres de Deus, ou seja, os pobres que Deus cuida, aqueles pobres que Deus cuida. Né? Então, os pobres de espírito, pobres de Deus, anawim, pobres de Deus, significa justamente os humildes. Então vejamos que a humildade é o primeiro passo para conseguir chegar à resignação, porque ela é a primeira bem-aventurança.
Então, se desenvolvermos a primeira, a resignação acontece. Nós estamos abertos à resignação. Bem-aventurados os humildes, depois bem-aventurados os resignados. Nas palavras de Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram. Não é os que lamentam. Bem-aventurados os que choram não são os muquerelas. Bem-aventurados os que choram, Jesus não diz bem-aventurados os que choram pelo choro. Bem-aventurados os que choram pela resignação, pelo não murmúrio. Porque aquele que se resigna, ele busca a saída para a dor, ele busca a saída para o sofrimento. Aquele que tem humildade entrega-se ao Criador e busca a saída. O orgulhoso, quando tem a dificuldade, quando passa pelas as adversidades, o orgulhoso lamenta. O orgulhoso cobra de Deus. O orgulhoso se sente vítima de Deus. Vítima de Deus. O orgulhoso vai, quando passa pela dificuldade, ele vai dizer: por que o Senhor fez isso comigo? Em outras palavras, por que não faz com os outros? Né? Porque o orgulhoso, além de tudo, é egoísta. Ele diz: por que o Senhor faz isso comigo? Em outras palavras, por que o Senhor não faz isso com os outros? Não há resignação. O orgulho não permite perceber a resignação, desenvolver a resignação. Por isso, a primeira, a chave da abertura das virtudes é a humildade. É a chave que abre a escala evolutiva, a escala das virtudes que Jesus colocou claramente nos 7 degraus do Sermão do Monte. Do primeiro ao 7º degrau. Ele coloca ali essa lógica. Então, observemos isso, porque o que vai retardar a marcha evolutiva é a nossa reticência em evoluir. É a nossa refratariedade no processo de evolução. E nós veremos isso aqui. E aí na questão, como eu disse, eu não leio todas as questões, né? Eu vou lendo questões aqui para trabalhar o raciocínio do tema. Então, tem algumas questões que eu não leio porque são reafirmações. Não que não sejam importantes, são importantes, mas que são reafirmações e muitas vezes, na própria questão anterior, eu trabalhei já com a reafirmação que vem na questão seguinte, né? Mas vamos ler a questão 115A, que é um desdobramento da questão 115. De acordo com isto, ou seja, que fomos criados simples e ignorantes, que nós é que evoluímos, de acordo com isto, os espíritos se assemelhariam na sua origem a crianças ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrerem as diferentes fases da vida? Os espíritos respondem: sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu maior ou menor aproveitamento vai depender da sua docilidade. Mas a vida do homem tem um termo, ao passo que a dos espíritos se estende ao infinito. Então eles estão dizendo: olha, mas depois a criança vira um ser adulto e vai mudar um pouco. Agora o espírito tem um infinito, ou seja, ele vai percorrer ad infinito para poder se melhorar, para poder evoluir. Mas é a comparação, é a ignorância. É que nós usamos o termo ignorância ou ignorante como se fosse um xingamento a alguém, né? Usamos o termo ignorante às pessoas mal educadas, né? Diz: esse é ignorante, né? Quer dizer, mal educado. Não, não. Ignorante é o que ignora. Então pode até ser ignora as regras de boa educação, mas ignorar as regras de boa educação não quer dizer que seja mal educado, quer dizer que não é educado. Mal educado é aquele que não foi bem educado. Agora, não educado é aquele que não tem a educação. E muitas vezes é pela ignorância mesmo, ignora, não foi ensinado. Né? Não foi ensinado a ele essas regras, né? Essas regras de convivência, essas posturas de convivência. Né? Bom, e aí a questão 116, que é uma questão belíssima, é uma questão importantíssima. Nesse conjunto, nesse bojo, né, das questões sobre a progressão dos espíritos. Vimos na questão, então, 114, que são os espíritos que se melhoram, não é da natureza ser bom ou mal. Vimos na questão 115 que os espíritos, nós todos fomos criados simples e ignorantes e que a evolução depende de nós, que a evolução depende sempre das nossas escolhas, das nossas ações, das nossas reações.
Vimos que na questão 115 os espíritos aceitaram a analogia da ignorância infantil comparada ao conhecimento da fase adulta. E na questão 116, uma pergunta interessantíssima, que é a pergunta que vai falar do determinismo da lei de Deus. É a pergunta que vai mostrar qual é o determinismo, ou o único determinismo da lei de Deus. E aí pergunta Kardec aos espíritos: há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Porque se há espíritos que evoluíram e espíritos que ainda não, porque ainda estão nas ordens inferiores, e lembremos, as ordens inferiores que nós estudamos a partir da questão 101, aqui do Livro dos Espíritos, os espíritos imperfeitos, né, que Kardec aqui nos trouxe, né, da escala espírita, que ele caracteriza na questão 101, os espíritos que não evoluíram. Então Kardec pergunta: há espíritos que permanecerão para sempre, porque o espírito é imortal. Vejamos que a resposta anterior, os espíritos dizem: mas a vida do homem tem um termo, ao passo que a dos espíritos se estende ao infinito. Então Kardec, a partir dessa ideia de uma resposta ao infinito, ele faz a pergunta: há espíritos então que permanecerão para sempre, quer dizer, ao infinito, permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Em outras palavras, haverá espírito que nunca evoluirá? E os espíritos respondem: não. Olha que resposta. Não. Eles já podiam responder assim: não, vamos avaliar. Não, eles já foram direto, foram contundentes na resposta. Não. Ou seja, não. Todos se tornarão perfeitos. Olha a resposta desses espíritos. Todos se tornarão perfeitos. É o único determinismo da lei de Deus. O determinismo da lei de Deus é a evolução. E é interessante nós percebermos por que isso é determinado. Porque todos nós temos um impulso natural evolutivo. Temos. Todos nós temos o germe da evolução. Todos nós temos um impulso evolutivo. E para isso vou voltar a um dos estudos que nós já fizemos. Quando olhamos a questão 76, e lembram vocês que eu pedi que associássemos essa questão 76 à questão número 1 do Livro dos Espíritos? O que temos na questão número 1 do Livro dos Espíritos? Todo mundo sabe de cor essa questão. Parece que todo mundo lê a primeira questão e muitas vezes não lê a restante. Porque quando eu pergunto qual é a questão número 1, todo mundo sabe. Mas quando pergunta a 2, a 3, aí já não sabe. Porque dá a impressão que lê o Livro dos Espíritos só até a questão número 1. Não, mas não é isso, é brincadeira. É que a questão número 1 é contundente, ela é forte, é uma questão que fala do Criador. Então o que temos lá na pergunta? Que é Deus? E qual foi a resposta? Deus é a inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas. Mas eu quero pegar só a primeira parte. Deus é a inteligência suprema. Se é supremo, é que está acima. Se está acima, é porque tem o que está abaixo. Porque senão a resposta da questão número 1 seria: Deus é a inteligência única do universo. E a resposta foi: Deus é a inteligência suprema do universo. Suprema do universo. Então existem outras inteligências? Sim. E onde encontramos isso? Questão 76. Que definição pode se dar dos espíritos? É a questão 76. São os seres inteligentes da criação. Seres inteligentes da criação. E aí observemos, como a Lâmia coloca aqui, observemos, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, inteligência é substantivo. Deus é a inteligência, é um substantivo. Na questão 76, a ideia de inteligência é um adjetivo, inteligente. Vejamos que Deus é o substantivo, a inteligência. E nós temos na forma de uma qualidade, inteligente. O que é um adjetivo? É aquele que qualifica o sujeito. Tá, isso é na sintase. O que é um adjetivo? Algo derivado, é uma característica de um substantivo. Qual é a característica da inteligência? Inteligente. Qual é a característica da perfeição? Perfeito. Qual é a característica da bondade? Bom. Então, o adjetivo advém do substantivo. Qual é o adjetivo da bondade? Bom.
Qual é o adjetivo da perfeição? Perfeito. Qual é o adjetivo da inteligência? Inteligente. Então nós não somos a inteligência. Deus é a inteligência, o substantivo. Nós temos a qualidade divina em nós. Somos inteligentes. Veja, adjetivo. Então todos nós temos uma qualidade divina. Inteligência, Deus, é a perfeição. E inteligentes em nós, perfectibilidade. Nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis. O que é perfectibilidade? Capacidade de aperfeiçoar-se. Perfectibilidade, a capacidade do aperfeiçoamento. Kant, inclusive, dizia sobre a educação, Immanuel Kant, ele dizia, educar é desenvolver perfectibilidade. Veja, educar é desenvolver perfectibilidade. Parte do princípio que o aluno aperfeiçoa-se. Então, educar é desenvolver essa capacidade de aperfeiçoamento. Então, todos nós temos em nós como qualidade o que em Deus é essência. Deus é a inteligência, nós somos inteligentes. Por isso, a evolução é um determinismo. Porque temos em nós essa qualidade evolutiva, temos em nós a perfectibilidade. Por isso são impulsos evolutivos. Daí entender aqui essa questão 116, essa primeira frase. Quando se pergunta então, há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? E eles respondem, não, todos se tornarão perfeitos. Porque eles podem dizer, todos se tornarão perfeitos. Porque todos nós, espíritos, temos o germe evolutivo, temos o potencial evolutivo, temos a qualidade evolutiva na perfectibilidade que trazemos. Por isso é um determinismo. É um determinismo. Belíssimo. Essa questão de 116, eu adoro isso aqui. Esse raciocínio que os espíritos trazem. Para mostrar, vai evoluir. De um jeito ou de outro, vai evoluir. E seguem. Os espíritos, eles mudam de ordem. Mas isso demora. Olha, acho legal essa forma que os espíritos eles vão contando assim, em etapas, né? Como aquela historinha lá para falar que o gato morreu, começa contando que ele subiu no telhado, depois escorregou da telha, caiu. Então aqui os espíritos dizem, eles mudam de ordem, mas isso demora. Mas isso demora. Porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Isso que eles estão dizendo aqui, como já dissemos de outra vez, eles estão se referindo à questão 171 do Livro dos Espíritos. Como ela está na frente, a gente acha que ela foi perguntada depois dessa. Kardec organizou o Livro dos Espíritos colocando uma sequência nas perguntas, mas ele perguntou coisas antes que aqui no Livro dos Espíritos estão depois. Então, quando eles dizem aqui, eles mudam de... já o dissemos uma vez, porque já dissemos uma vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos, é a questão 171 do Livro dos Espíritos, quando lá se pergunta onde se fundamenta o dogma, a verdade da reencarnação. E os Espíritos respondem, na justiça de Deus e na revelação, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Então vejam, na questão 171 vai dizer, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. E é isso que os Espíritos dizem aqui. Né? Porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderíeis que Deus tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Os espíritos superiores, esses bons espíritos, eles puxam a orelha da gente, eles nos dão uma chacoalhada, eles dão aquela chamada, né, que na escola o aluno fala assim, tomou, né? O aluno fala para o outro assim, ixi, tomou. Os espíritos fazem isso com a gente não percebe. Olha o que eles disseram aqui quando falaram dessa ideia de que Deus, que se haverá espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores, os espíritos arrematam a resposta dando um puxão de orelha de todo tamanho. Né? Olha só o que eles dizem. Pretenderíeis que Deus, tão grande e tão bom,
tão justo fosse pior do que vós mesmos? Olha que interessante. Porque nós é que achamos que quem fez tem que pagar ad eterno. Ah, fez agora que pague o resto da vida. Não é assim que as pessoas dizem? Não, tem mais é que sofrer mesmo o resto da vida. Nós não falamos isso? E aqui a pergunta feita aos espíritos foi justamente nesse sentido. E aí os espíritos respondem: pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Ou seja, eu acho legal isso, os espíritos dão as chamadas na gente, dão os puxões de orelhas, que a gente fica depois pensando, uai, engraçado, eu dei uma minerada boa aqui, né? Uai, ele me chamou a atenção, uai, ele me puxou a orelha, e eu acho ótimo, eu falo, obrigadão, viu? Obrigadão, mas que frase bonita, né? Que frase bonita, é uma frase de puxão de orelhas, que frase bonita, né? Olha que coisa interessante, né? Então voltemos à resposta, à pergunta e à resposta como um todo, né? Há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas isso demora, porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? E essa pergunta vai nos levar a duas outras questões. A questão 1006 e a questão 1007 do Livro dos Espíritos. Vamos dar um pulinho lá, na questão 1006, nas questões 1006 e questão 1007. Deixa eu chegar nela aqui também. Vejamos o que temos aqui na questão 1006. Os sofrimentos do espírito poderão durar eternamente? Porque aqui está dizendo as ordens inferiores, e nós vimos lá na 101 que a característica do sofrimento, e aí pergunta, se fosse eternamente mal, se o espírito fosse eternamente mal, isso nunca se arrependesse, nem se melhorasse, por certo o espírito sofreria eternamente. Então aqui na questão 106, 1006, os espíritos já estão dizendo claramente, os espíritos já estão dizendo claramente, se fosse eternamente mal, se fosse, olha, já deixando claro, não são, se fosse eternamente mal, isto é, se nunca se arrependesse, nem melhorasse, por certo o espírito sofreria eternamente. Deus, porém, olha só, Deus, porém, não criou seres destinados a permanecerem votados perpetuamente ao mal. Veja, a questão 1006, ela corrobora, ela chancela a questão 116. Veja, Deus, porém, não criou seres destinados a permanecerem votados perpetuamente ao mal. Olha agora o que eles dizem. Apenas, olha a forma, apenas os criou simples e ignorantes. Apenas. Olha que coisa bonita. Que forma bonita. Apenas os criou simples e ignorantes, tendo todos que progredir, em tempo mais ou menos longo, segundo a vontade de cada um. Olha, todos tendo todos que progredir em tempo mais ou menos longo, segundo a vontade de cada um. Segundo a vontade de cada um. A vontade pode ser mais ou menos tardia, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces, mas cedo ou tarde ela aparece por efeito da irresistível necessidade, preste atenção agora nessa frase, por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da sua inferioridade e se tornar feliz. Irresistível necessidade. O que é irresistível necessidade? O determinismo de Deus, do impulso evolutivo da questão 116, da perfectibilidade que trazemos. Uma hora ou outra, esse impulso, essa perfectibilidade que trazemos vai nos acordar, vai nos fazer querer melhorar. Vai nos fazer querer melhorar. Vejamos essa frase. Né? Vejamos essa frase.
Ela aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da sua inferioridade e de se tornar feliz. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e magnânima, pois subordina essa duração do sofrimento aos esforços do espírito. Jamais, olha os espíritos dizendo, jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste faz mau uso, sofrerá a consequência. O que é isso? A expiação. Abusou do livre-arbítrio, fez mau uso do livre-arbítrio. A expiação. A Tereza Cristina pergunta, o que acorda essa irresistível necessidade? O que nós colocamos na questão 116, Tereza. O impulso evolutivo. Essa perfectibilidade que trazemos. É da nossa natureza evoluir. É da nossa natureza evoluir. Vejam, é da nossa natureza evoluir. Então chega um momento que a natureza está dizendo, vamos evoluir. Já cansei de sofrer, vamos dizer assim. Né? O Hilton diz aqui, determinismo versus livre-arbítrio. Não é bem nesse sentido de determinismo versus. Eu quero dizer que só há um determinismo, a evolução. E o livre-arbítrio não é sufocado pelo determinismo. O livre-arbítrio me permite fazer o que quiser, quando quiser, por quanto tempo quiser. Agora, enquanto eu fizer o que eu quiser, quando quiser e por quanto tempo quiser, e isso for ruim, eu permanecerei não evoluindo. Entenderam? Então, o livre-arbítrio não é afetado pelo determinismo evolutivo. É nesse sentido, determinismo evolutivo. O único determinismo da lei de Deus é que nós evoluiremos. Como, quando, depende de nós. Ou seja, o livre-arbítrio não é mitigado pelo determinismo evolutivo. Determinismo evolutivo. Determinismo evolutivo. E a questão 1007. Há espíritos que jamais se arrependem? Só um segundinho, peraí um pouquinho. Acabei engolindo a própria voz aqui. Há espíritos que jamais se arrependem? Olha a resposta. Existem aqueles cujo arrependimento é muito tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode se tornar adulta. Vejamos que perfeição, gente. Associemos a questão 116, que é a questão que estamos estudando, à questão 1006 e questão 1007. Veja como fica claro que nós evoluímos, que é da natureza a nossa evolução. Agora, quando, como, depende. Quando evoluiremos? Como evoluiremos? Depende. E aí o nosso livre-arbítrio estabelece. Aí é o livre-arbítrio, sim. Então, volto a dizer, esse impulso determinista da evolução não mitiga o livre-arbítrio. O determinismo é que nós evoluiremos, como quando o livre-arbítrio determina. Como somos imortais, como somos imortais, pela imortalidade evoluiremos. Muito legal isso, né? Essa questão 116 eu acho muito, mas muito bem trabalhada. E é preciso associar, sempre associemos essa questão 116 com a questão 1006 e a questão 1007. Aí nós vamos entender claramente essa evolução. Nós vamos entender que nunca Deus desrespeita o nosso livre-arbítrio. Mas que evoluiremos. Mais cedo ou mais tarde. Um dia a gente, vamos dizer assim, a gente cansa de ser mal. A gente cansa de ser neutro. A gente cansa de fazer o mal. Um dia a gente cansa de ser imperfeito. E aí quer ser perfeito, quer melhorar. Está muito bem simbolizado esse raciocínio. É muito bem simbolizado na parábola do filho pródigo.
muito bem simbolizado na parábola do filho pródigo. Lá naquele momento que ele está lá cuidando dos porcos, e lembrando, quem cuidava de porcos, quem criava porcos, não era judeu. Porque o porco era um animal proibido de ser comido a carne. Né? Era lá da ideia mosaica, né? Não comerás a carne de animais com pés fendidos que não ruminam. É o que está lá no Deuteronômio. Não comerás a carne de animais com pés fendidos que não ruminam. Então vejamos que quando Jesus traz a alegoria na parábola de cuidar dos porcos, seria o mais desprezível dos trabalhos possíveis, que não seria feito por um judeu, porque não curaria. Então ele estaria trabalhando para um gentil e cuidando dos porcos, dos impuros. Então vejamos a alegoria. E naquele momento que ele estava cuidando lá, ele sente esse momento do tipo, cansei da prodigalidade, cansei. E o que simboliza isso? A expressão que simboliza isso é quando Jesus diz assim, sobre o personagem, né? E ele, caindo em si, vejam, e ele, caindo em si, pensou, na casa do meu pai serei bem tratado, os servos são mais bem tratados. Veja, caindo em si. Chega uma hora que nós despertamos a consciência. Chega uma hora que a consciência desperta. É o cair em si da parábola do samaritano. Há um momento que eu caio em mim, nós caímos em nós e dizemos, espera aí, tem coisa melhor para eu fazer nessa vida. Espera aí, eu posso mudar minha vida. Espera aí, para que continuar desse jeito? Espera aí, por que continuar fazendo isso? Espera aí, por que continuar sofrendo se o sofrimento é consequência dos meus atos? Então por que eu continuar praticando esses atos? Espera aí, né? Ou seja, mineiramente falando, o caindo em si da parábola é o peraí nosso aqui. Peraí, vamos pensar melhor, peraí. Então é isso que está dizendo aqui. Então, Tereza Cristina, você ponderou aí o que faz esse despertar. É o nosso impulso evolutivo. Chega uma hora que a gente percebe que não vale a pena continuar sendo assim. Teve uma hora que a gente percebe que não vale a pena ser chato. Tem uma hora que a gente percebe que não vale a pena ser pessimista. Tem uma hora que a gente percebe que não vale a pena ser derrotista. Tem uma hora que a gente realmente fala, peraí, né? Deixa eu mudar, deixa eu caminhar melhor, peraí, né? Peraí. Né? Só que a gente fala para Deus, né? A Tatiane coloca aqui é peraí ainda. A gente que lida em sala de aula, o aluno gosta muito de falar isso, né? Ele fala assim, peraí, eu falo, tô operando, né? O professor sempre está dizendo assim, o aluno fala, peraí, a gente fala, tô operando, né? Mas é assim mesmo, peraí, Deus também responde, tô operando, né? A gente fala, peraí, Deus, ele fala, tô operando, né? Então a gente tem hora que precisa, tem hora que é esse momento, né? E se um espírito mau, um espírito reticente, tem o seu momento do peraí, nós não somos maus, tão maus assim. Nós somos maus, mas não tão maus assim. Então, para nós está mais fácil de dizer, peraí, né? Peraí, chega. Cansei de ser mau, cansei de ser chato, cansei de ser grudento, cansei disso. Por quê? Porque tem outras formas melhores de se viver, tá certo? Tá faltando, já chegamos nos nossos 60 minutos, né? Embora o Instagram tenha sido condescendente para comigo, ele não tem caído com 60 minutos, né? Eu não sei o que aconteceu no algoritmo do Instagram, que ele está dando alguns bônus, né? Então eu tenho percebido que não cai com 60 minutos, não. Que já até passamos aqui dos 60, mas eu que paro por 60 minutos, porque seria cansar demais vocês ficarmos aqui por mais de 60 minutos conversando, né? Então vamos parar aqui na questão 116 e na próxima live, quarta-feira, né, se Deus quiser, às 20 horas, nós seguiremos com a nossa live, né? Nós fazemos essa live de estudo do Livro dos Espíritos
aos domingos às 10 da manhã e às quartas às 20 horas. Então, domingo às 10, quarta às 20 horas, nós fazemos esse estudo aqui do Livro dos Espíritos, tá certo? Hoje entrei um pouquinho atrasado, já havia avisado com antecedência, né, justificado esse atraso, porque eu estava saindo de uma live, né, e terminaria justamente às 10 horas. Bom, então muito obrigado a vocês, né, pela companhia aqui nessa manhã de domingo, a manhã chuvosa aqui em Patrocínio, até de certa forma fria, né? Então, muito obrigado mesmo pela presença de vocês, um bom domingo para todos vocês, uma boa semana, já que inicia hoje, né, uma nova semana, né? E fica aqui o convite, se quiserem, ainda temos mais 3 lives hoje, né? Hoje são 5 lives, então já foi a segunda. Então temos 3 ainda, às 13h40 tem um encontro aqui chamado Festu, né? E aliás já está ocorrendo esse encontro. Se vocês entrem lá desde agora, porque esse encontro está indo desde as 9 da manhã e vai até as 9 da noite. Tem uma turma boa toda a vida lá nesse encontro chamado Festu, né? Fora Espírita de Tupaciguara. Então fica o convite aqui, entrem agora e acompanhem as palestras, tem muita gente lá falando nesse dia de hoje, muita turma boa. Então fica o convite, né? Às 13h40 eu vou estar lá no Festu, depois às 5 horas eu tenho uma outra, depois às 19h30 tem outra. Se alguém quiser espiar, né, pela expiação, fique aqui o convite, tá certo? Gente, muito obrigado mesmo, né, de coração. Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe a família, as nossas famílias, né? Todos nós precisamos das bênçãos para o nosso lar. Então que Deus abençoe as nossas famílias, Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a todos nós. E se Deus quiser, quarta-feira que vem, às 20 horas, estaremos de volta com essa live do Livro dos Espíritos. E como sempre agradeço essa bondade, esse carinho de vocês, Deus lhes pague, né? Aqui a Rica, não sei, está perguntando se a live fica gravada. Eu sempre deixo aqui no IGTV, deixo na minha página do Facebook e também subo para o meu canal do YouTube. Então daqui a pouco eu já subo para o canal do YouTube também, tá bom? Mais uma vez, brigadão, muito obrigado mesmo. Deus abençoe vocês, Deus lhes pague e até quarta-feira às 20 horas, se Deus quiser. Até.